Olá a todos e a todas, juntamente com a professora Aline. Olá, professora. Estamos dando início à nossa 5ª aula da disciplina Administração de Materiais. Hoje vamos falar da nossa unidade 3ª, do caderno da nossa disciplina, que fala um pouco sobre a organização dos espaços, dos materiais dentro do ambiente escolar. O tema da nossa unidade de hoje é a organização dos espaços na administração de materiais. Ou seja, essa unidade, ela trabalha um pouco elencando as características dos espaços, do almoxarifado, do depósito, onde são guardados nossos materiais, tanto de consumo, nossos bens permanentes, ou seja, é um espaço onde todos os materiais que são requisitados pela administração, no caso, dentro da escola, são guardados. Quais são os objetivos da unidade de hoje? Seria o primeiro, compreender a importância da organização adequada dos espaços para a guarda e a conservação de bens e recursos da escola. Também vamos buscar reconhecer a relevância dos procedimentos de posse e guarda dos bens, identificar o conceito de tombamento e o seu valor para a organização do patrimônio, especificamente do nosso patrimônio escolar. É muito importante quando a gente diz respeito ao local, né, professora? Isso. Porque a gente vê, assim, em várias indústrias, por exemplo, o quanto é importante otimizar espaço, como eles dão valor para o espaço. É que muitas vezes, assim, a escola é um ambiente um pouco menor, tal. Então coloca lá naquela salinha. Isso. E tá, né? É muito importante, porque, na verdade, gente, espaço físico custa dinheiro, não é, professora? Então, se a gente armazenar as coisas de uma maneira inadequada, a gente está perdendo, a gente não consegue mensurar isso, mas a gente está perdendo dinheiro. Então, é muito importante mesmo a gente saber alocar de maneira adequada, saber aproveitar o espaço, né? Até em casa mesmo, isso, né, professora? Mesmo. A gente gosta de comparar bastante com as coisas quando a gente fala assim, a escola, na minha vida, na minha casa, assim, como é importante a gente otimizar espaço, porque senão a possibilidade também de virar tudo uma bagunça é muito grande. Isso é verdade. Uma coisa interessante que a professora Aline falou a respeito dessa otimização de espaço. Em algumas escolas, a gente observa que não tem um espaço específico para a guarda dos materiais. Às vezes fica ali no cantinho da sala do diretor, do gestor. Então, o que acontece? Tem algumas escolas, principalmente aquelas municipais, que são no interior, que não tem um espaço específico para o nosso chamado almoxarifado ou depósito, que são nomenclaturas similares que têm a mesma função, armazenar, guardar os materiais que são requisitados pela escola. Como eu falei agora há pouco, vamos comentar a respeito do que seria esse almoxarifado, esse depósito para a guarda dos nossos materiais. A administração de materiais também dispõe de um espaço físico próprio, onde são armazenados e conservados materiais, utensílios e equipamentos. Esse espaço deve atender a alguns requisitos mínimos de funcionamento para que não comprometa o projeto pedagógico. É uma coisa que podemos observar que na disciplina gestão, como gestão escolar, gestão administrativa, que já foi trabalhada, falaram muito do projeto político-pedagógico. E administrar os materiais também é uma atividade que está elencada no nosso PPP. E outra coisa que podemos citar, que deve ocorrer principalmente um racionamento, ou seja, um uso racional dos nossos bens. Porque temos um limite para a aquisição de bens, ou no âmbito da escolar, ou no âmbito da administração pública. E quando nós citamos que a administração de materiais deve ter um espaço físico, e como eu coloquei anteriormente, nem todas as escolas têm um espaço específico. Tem que adaptar ou um pátio da escola, ou uma quadra, um ginásio poliesportivo, aí coloca uma divisória, coloca os materiais ali. E esses materiais, como a nossa própria apostila cita, deve haver uma divisão de organização, porque você não pode misturar
materiais de consumo, com utensílios ou seja, com produtos de limpeza, porque vai danificar os materiais. Então, toda essa guarda, ela deve ser muito bem trabalhada. Quem é o responsável deve manter uma verificação. E a nossa disciplina e essa unidade, principalmente, cita alguns requisitos mínimos para uma boa guarda dos materiais. É engraçado, professora, porque quando a gente vai no mercado e a gente compra, por exemplo, lá uma carne, compra um shampoo, a gente não gosta que coloca na mesma sacola. Pois é. E a gente só vai transitar até chegar em casa com esse produto, certo? Então, no almoxarifado da nossa escola é a mesma coisa. Eu não posso pegar, por exemplo, o material de limpeza que eu vou usar na limpeza da minha escola e misturar lá com outros tipos de materiais, né? Então, essa prática assim, do almoxarifado, quando fala assim, uma boa administração do almoxarifado, a gente já falou assim, otimizar espaço, mas você saber definir esse espaço é para isso, esse espaço, saber dividir bem os espaços também, para que não haja nenhum dano físico, né? E que essa divisão seja feita dentro do próprio almoxarifado, porque o nosso caderno cita também que não há como termos um almoxarifado só para materiais de consumo, um almoxarifado só para gêneros alimentícios, um almoxarifado só para equipamentos. Porque olha só o tanto de espaços que nós vamos estar utilizando para apenas guarda desses materiais. Então, essa divisão ela é feita dentro do próprio almoxarifado, ou seja, um único espaço, como no supermercado, um exemplo bem claro. Tem as divisórias para cada material. Se vende utensílios domésticos, material de consumo, carne, né, frango, aquela parte mais geladas e tudo. Ou seja, tem divisões específicas num único espaço. O almoxarifado também deve atender essas mesmas características. Como citamos aqui o nosso caderno de disciplina, na unidade 3, o que seria esse almoxarifado? Conceito. É um setor da administração que atua como fornecedor e armazenador dos materiais da escola, atendendo às demandas dos demais segmentos pedagógicos, administrativos e de serviços. Esse setor, ele é o responsável pela guarda, fracionamento e distribuição dos materiais, especialmente os materiais de consumo. Ao seu responsável, compete manter o estoque sempre atualizado, evitando o máximo possível a falta de materiais e controlando, no caso, o uso e a reposição desses materiais. Temos uma legislação que trata especificamente de como deve ser feito esse controle do estoque. Tem até mesmo um organograma, né, uma tabelazinha que indica. O estoque nunca deve ficar zerado. Exato. Nem tenha uma caneta só, aí a professora Aline requisita essa caneta, zerou o estoque. Não, em nenhum momento, nenhum estoque da administração pública, até mesmo a administração privada, não pode zerar. Até ia comentar, no caso, quando a gente fala de empresas mesmo, a gente trabalha com estoque mínimo e estoque máximo. A gente está falando de canetas. Então, o meu mínimo, a gente não trabalha com zero. O meu mínimo é ter 30 canetas no almoxarifado. E o meu máximo é ter 50. Então, não preciso ter mais que 50. Então, quando tiver lá 45, tá dentro do o estoque está regular. Tá regular. O que aconteceu? A gente tem um mínimo de 30, alguém fez uma solicitação lá de 15, eu fiquei com 15, peraí, vou repor o meu estoque mínimo. Então, isso funciona muito, isso aí tem que funcionar muito dentro das empresas, das indústrias, mas dentro da escola também. Eu fico pensando até, por exemplo, o problema de papel, professora. Você imagina se falta papel numa escola. Isso. Então, as pessoas têm que dar uma importância muito grande para isso. O responsável pela distribuição é quem está controlando ali. O meu estoque mínimo, por exemplo, é tantas resmas. Então, quando chegar naquilo, ele tem que se ater, ele tem que ir atrás para repor aquilo, porque não pode faltar, né? Isso mesmo. Então, contextualizando, né, o que aconteceu ontem assim, no ambiente que eu trabalho, foi encaminhado um plano de aquisições. O que seria esse plano de aquisições? Dependendo da escola, tem uma outra nomenclatura. Nos institutos federais, a gente utiliza o termo plano de aquisições, no caso, estamos em 2015, seria 2016. Lá é uma tabela que você preenche todos os setores, tem materiais de consumo, tem serviços, tem materiais permanentes. Aí vamos dizer que um setor determinado, secretaria escolar, coordenação de registros acadêmicos, né, contextualizando com a nossa disciplina. Está lá a sigla, resmas de papel A4. Aí ela vai ter que direcionar quantas resmas ela vai utilizar em 2016. Coloca lá
300 resmas, porque tem emissão de certificados, declaração para os alunos, atestados, todo esse tipo de documentação. Aí aquela coordenação, né, de registros acadêmicos fez a solicitação à compra para que em 2016 ela venha usufruir, consumir essas 300 resmas de papéis. Aí o que acontece muito, que a gente observa até mesmo nos institutos e algumas escolas, aquele setor fez a solicitação daquela quantidade de resmas, mas vamos dizer que a coordenação de apoio ao educando fez a solicitação apenas de 100 resmas e durante 2016 utilizou 300. Qual é o estoque que vai estar sendo prejudicado na hora da aquisição? Vai ser o da coordenação de registros acadêmicos, porque você vai solicitando, quando pensar que não, você consumiu muito mais do que você planejou em 2015 para ser executado em 2016. E isso, assim, colocando como exemplo, foi o que eu fiz no meu setor. Como eu não estava lá, como eu posso dizer, em 2014, para solicitar o plano de aquisição em 2015, um exemplo que eu verifiquei foi caixas arquivos. Para o setor que eu trabalhava, na época, colocaram apenas 5. Quando eu cheguei, eu já solicitei mais de 60. Aí eu até estava falando com a colaboradora, né, que trabalha comigo, ou seja, em algum setor eu retirei essas caixas arquivos. Então, quando for fazer esse planejamento... Você pegou do estoque de alguém. De alguém, então, é o que acontece. Então, assim, é muito claro que quando quem está organizando esse estoque, na hora que ele for fazer a baixa, ele vai verificar, nossa, aquele setor, em 2015, solicitou essa quantidade de caixa arquivos, mas usufruiu mais de 100%. Aí lá vem a justificativa, né, que realmente tem o motivo, né, do uso dessa quantidade de arquivos superior ao limite que foi solicitado para comprar em 2015. Então, dentro da escola é a mesma coisa. Os setores elencam as suas demandas, como falamos na aula passada, tem todo um planejamento. E você tem que estar atento a esse planejamento para que nenhum outro setor se prejudique. Sabe, como posso dizer, se o setor que solicitou essa quantidade a mais, no caso da CRA, de arquivos, caixas arquivos, e eu peguei todo o material, e na hora que eles forem precisar, até o final do ano não tem. Então, já se torna um prejuízo para aquele setor, porque o meu setor, no ano passado, não teve uma organização realmente se baseando, de fato, no que utiliza. É interessante, professora, porque casa bem com o que a gente está falando na disciplina de contabilidade. Por quê? Porque a gente faz um orçamento, tem que ter uma projeção, a gente faz um orçamento para o ano que vem. Aí tem uma diferença muito grande da empresa privada para o setor público. Sim. Por quê? Porque você já disse quanto que você vai gastar, já está dentro do orçamento, o recurso vai vir dentro do orçamento que você enviou. Então é o seguinte, tem que tentar, aquilo que você vai usar, não pode usar nada de forma inadequada, porque senão o almoxarifado vai ficar desfalcado, né? E empresa privada já é um pouco diferente, porque, por exemplo, uma empresa de pequeno porte, médio porte, acabou, vai lá e compra. Então, a gente na administração não é assim, tem todo um planejamento. A gente, na empresa privada, a gente tem um pouco mais de liberdade, como a gente vem comentado bastante isso, né? A burocracia dentro do setor público é maior porque tem muita gente envolvida para fazer essa tarefa. Mas é o que a professora falou, até mesmo na hora de fazer esse planejamento para o próximo ano, a pessoa que vai preencher esses formulários tem que ficar muito atenta, porque a professora comentou aqui agora, eu não sei para quem que faltou, só sei que eu usei. Eu usei, então no final do ano, com certeza, eu vou ter que justificar porque no plano de aquisições 2014, né, no caso, para usar em 2015, tinha solicitado apenas 5 caixinhas arquivo, eu utilizei mais de 60. Mas tem uma justificativa, né? Até como eu comentando que às vezes esses planos de solicitações, principalmente de material de consumo, é interessante, quem estiver solicitando, faça um relatório descrevendo, eu estou solicitando 300 caixas arquivos para a seguinte funcionalidade em 2016. Por quê? Sabemos que a administração pública, os setores, dependendo do perfil, né, daquele colaborador, de quem está administrando ou coordenando o setor, tem uma rotatividade muito grande. Esse ano, em 2015, eu estou nesse setor. Em 2016, possivelmente, vou estar em outro. Aí chegam os materiais que eu solicitei a compra e quem está no setor, nossa, para que 300 caixas arquivos? E vai ficar lá, nem utiliza, e muitas vezes você tinha em mente o quê? Tem muitos documentos para então, o ano que vem eu vou fazer o quê? A gente vai fazer uma limpeza, nós vamos guardar todos, então eu vou precisar de uma quantidade maior desse item. E daí é muito interessante, porque ela já descreveu, se ela já deixar isso descrito no formulário, a pessoa que vier assumir, então tá, então ela pediu bastante por esse motivo. Isso. Então, muitas vezes assim, você colocar um pouco mais de informações não vai doer, né, professora? Isso, e é bem interessante porque quem vai assumir essa nova função, ela sabe, olha, a quantidade de 300 caixas arquivos, aquelas que são empilháveis,
Para que tantas? Não, é porque eu vou fazer uma reorganização dos arquivos, porque as pastas anteriores já não têm um uso tão eficaz, já estão deterioradas de tanto manuseio. Então, tem a funcionalidade, dentro da escola principalmente, que deve ser feito isso, porque tem um racionamento. E quando você, um determinado setor, pede uma quantidade de material que extrapola os demais setores, as justificativas realmente têm que ser feitas. Tem que ser feito. Porque você tem que justificar. Por quê? Aquela quantidade, dependendo da caixa arquivo que você solicita, assim, na empresa privada é R$40, vamos dizer, a unidade. Na administração pública podemos ter um valor reduzido, mas mesmo assim o consumo, né, o plano, o planejamento, ele vai ser um pouco mais alto em detrimento de outros setores. Então a palavra-chave é planejamento. Saber o que vai precisar de materiais permanentes, vou precisar de tantos armários porque vai aumentar a quantidade de servidores, a quantidade de alunos, vou precisar de mais resmas de papel porque a turma aumentou, né, precisa de um espaço maior, ou seja, tudo isso é um planejamento que deve estar dentro desse termo, né, que nos institutos federais utilizam plano de aquisições, que no caso eu estou elaborando de 2016, que deve ser comprado para ser executado em 2016. E isso entra bem no que é a administração de materiais. Ela começa com o planejamento. Quando você está fazendo essa administração, eu vou planejar que eu preciso de tanto, vai chegar, onde que você vai guardar? Pois é. Como que você, né? Quanto que você vai disponibilizar? Então, é assim, é uma sequência, né, que tem que ser feita muito correta para que chegue lá no final, deu tudo certo, não foi usado em outros setores porque o determinado setor pediu menos. Então, assim, tudo começa mesmo, tanto na administração de materiais como vários outros, mas tudo começa no planejamento. A gente tem que saber planejar, e esse planejamento ocorre desde quanto que eu vou pedir até onde que eu vou guardar, quando que, né, que vai chegar e que eu vou guardar isso. Isso mesmo. E outra coisa interessante a respeito, falamos dos materiais de consumo, as caixas arquivos, resmas de papel, e um outro ponto importante são os materiais permanentes. Exemplo, no setor em que eu trabalho, eu verifiquei que há uma demanda de comprar em 2016 mais armários. Por mim, seria interessante comprar 5, mas eu analisei o espaço, não tem como eu guardar 5 armários dentro da sala em que eu trabalho. Vou colocar lá no almoxarifado. Não podemos fazer isso, porque não tem como ter um almoxarifado só para o setor que eu trabalho, ou só para o setor que a professora Aline trabalha. Então, verifiquei que no espaço onde eu trabalho comporta apenas, em 2015, 2 armários, então vou ter que pedir somente 2. Por isso que daí a importância do planejamento, porque se ela viu que ela precisa de 5 armários, beleza, vou preencher aqui o formulário e vou pedir 5 armários, mas ela não concluiu o planejamento dela, ela não viu que ela não vai ter onde colocar esses armários, que ela não pode, por exemplo, entre aspas, invadir um outro setor para colocar os armários. Então, assim, tudo isso está dentro do fluxo do planejamento. O planejamento é feito, ele tem que ser feito até o final para você falar, agora vai dar, agora eu vou fazer o relatório, agora eu vou pedir. Porque é o que eu falo, esse é o nosso dinheiro, então a gente tem que saber investir, saber alocar esse dinheiro, Isso mesmo. E como eu citei na aula passada, o responsável por esse almoxarifado, esse patrimônio, ele tem a funcionalidade de discriminar, de distribuir, como o conceito agora de almoxarifado citou. Chega um material que você requisitou em 2015 para você utilizar em 2016. Nossa, veio armários, veio inúmeras caixas, arquivos, aí você observa que o espaço que você está trabalhando não tem como comportar. Aí o que o coordenador, como já aconteceu, né, num ambiente que eu trabalho, disse, nossa, em 2014 você solicitou tudo isso, então você vai ter que ter um jeito de guardar na sala em que você trabalha, porque não tem como eu deixar no almoxarifado. Porque o almoxarifado é a guarda de bens que são, ou seja, coletivos, de toda a unidade escolar. Não tem como aqui eu vou colocar 5 armários da coordenação tal, e porque ela não tem um espaço lá, mas não teve um bom planejamento. Então, todas essas questões são de suma importância na hora de fazer a compra, na hora de distribuir, na hora de manter esse controle de estoque sempre equilibrado, tá bom? Logo, como citamos a respeito do uso racional desse espaço, alguns requisitos devem ser atendidos na hora de fazer a compra desses materiais, de guardar esse material. Como comentamos agora há pouco, a adequação ao espaço. Eu não posso comprar aquilo que é superior ao espaço que eu tenho. Onde é que eu vou armazenar? Levar para casa não tem como, você tem que deixar guardado na instituição, mas o espaço tem que ser adequado a essa compra. Conforto, o que seria? Você não vai amontoar todos os materiais, resmas de papel, materiais de consumo, utensílios domésticos, materiais de higiene, né? Ou seja, não tem como você armazenar tudo isso em um único espaço de maneira inadequada. Higiene.
porque em alguns espaços, dependendo ou do almoxarifado ou depósito, que são similares, pode nascer, eu posso dizer, insetos, bichos, ou seja, aí destrói todo o material, corrói os papéis, ou seja, vai ter um desperdício para a administração. Segurança, esse critério da segurança a respeito, ter, como eu posso dizer, extintor de incêndio. Outra coisa também, que a comunidade externa não venha de alguma forma, como eu posso dizer, pegar esse material, ter o famoso roubo, né? Então tem que ter uma segurança, salubridade, para quem está manuseando diretamente esses materiais. Porque se um setor ele pede, eu gostaria de 3 resmas de papel, ela vai, o responsável pelo almoxarifado, vai pegar os papéis, aí está tudo sujo, tem insetos, tem animais, né, como eu posso dizer. Ou seja, não tem um ambiente salubre. Sabemos que algumas que são recomendáveis o uso de máscara, de luva para manusear esses materiais. O local limpo, que já gera, ou seja, não gera a insalubridade, né? Ou seja, sim a salubridade, e fácil acesso e arejado. Porque você observa que, dependendo de alguns almoxarifados, até mesmo porque em algumas instituições, você observa que não tem o planejamento de, na hora de construir aquele espaço, aquele prédio, construir um prédio só para o almoxarifado. O almoxarifado é como se fosse o último, mas se sobrou uma salinha, vamos lá e adaptamos aquele espaço. Então, se você observa muito, assim, isso é muito comum em projetos que estão elaborando instituições de ensino, administração privada, parece que o almoxarifado é esquecido sempre. Sobrou uma salinha, coloca tudo lá dentro, né? Tranca. E eu vejo muito a importância, por exemplo, que a professora falou do fácil acesso, né? Quando a gente fala em otimizar espaço, às vezes, muitas vezes você entra na sala e fala assim, nossa, não cabe mais nada aqui dentro. Muitas vezes cabe, né? Isso. É só colocar as coisas de uma maneira adequada para você conseguir otimizar. Muitas vezes cabe até mais do que tinha. A importância do fácil acesso, quando eu digo, é para evitar, por exemplo, quedas, porque está cheio de caixa empilhada e a pessoa vai transitar ali para pegar, por exemplo, essa resma que a professora acabou de citar, vai transitar ali, acaba caindo. Então, às vezes fala assim, é capaz que vai acontecer, mas acontece muito isso, né? O fato de deixar umas armadilhas ali sem querer, né, professora? Então, essa parte do fácil acesso é muito importante. Na verdade, todas elas são, mas você deixar... por exemplo, essa pessoa que vai mexer no almoxarifado, a parte do ambiente está arejado. Imagina se for um ambiente quente, for um ambiente que tem muita poeira e ela tem que ficar lá grande parte do dia, né, nesse local. Então, ela vai acabar sofrendo de alguma coisa, porque a gente tem que trabalhar num ambiente, a gente passa a maior parte do nosso dia dentro do trabalho, né, professora? Isso é verdade. Então, a gente tem que trabalhar num lugar arejado, onde que evite que nós... por exemplo, tenhamos doenças futuras, né? Então, tem que dar muita importância nessa parte da higiene. Imagina, você vai lá pegar uma caixa, aparece uma surpresa lá, né, professor? Então, a importância no fácil acesso, para a gente não ter, no caso, armadilhas, quando for pegar o determinado item dentro do almoxarifado. Então, as pessoas têm que dar um valor maior. O que a professora Vanessa acabou de comentar é muito sério e acontece muito. Tem um lugarzinho ali, joga tudo lá dentro e pronto. E não é assim que tem que funcionar. Administração de materiais, quando a gente faz isso, joga tudo dentro de um lugar e a gente perde materiais, no caso é o que eu estou falando, o dinheiro é nosso, a gente está perdendo dinheiro, a gente perde tempo, né? Porque muitas vezes quando o ambiente está organizado, você entra e você sabe onde é que está o material que você quer. Isso é verdade. Não é? E quando você está tudo revirado, às vezes você perde, tipo, um negócio que você ia levar 2 minutos para entrar, pegar e sair, você demora 15, 20 minutos para achar. Então, também é dinheiro, né? Porque tempo é dinheiro, isso, né, professor? Então, a gente perde tempo também aí e muitas vezes corre o risco de esbarrar em alguma coisa. Então, é o que eu falei, tem que ser dado mais importância para o almoxarifado, né? Isso mesmo, porque é um espaço que quem está lá dentro trabalhando precisa ser um espaço adequado, salubre, para que as atividades sejam exercidas de maneira eficaz. Condições básicas para uma boa organização do almoxarifado. Estamos citando anteriormente, como a professora Aline falou. Mas o nosso caderno da disciplina cita, como a professora Aline comentou há pouco. Empilhar os materiais sem contato direto com o piso. Observar sempre as recomendações do fabricante. Os materiais novos devem ser guardados atrás ou embaixo dos materiais armazenados há mais tempo.
Materiais mais pesados devem ocupar as prateleiras mais baixas. Outras características. Os materiais mais utilizados devem ficar próximo à expedição e colocados à frente daqueles menos utilizados. Materiais pequenos devem possuir um volume alto. Um alto valor, devem ser armazenados em armários trancados, né? E deve-se observar o prazo de validade dos materiais, distribuindo-se primeiro aquele que está no prazo de validade mais próximo do vencimento ou estocado há mais tempo. Gente, isso é muito importante. Eu vou dar o exemplo aqui da cantina, por exemplo. Vamos supor que tem lá um almoxarifado dentro da cantina e a pessoa vai chegando o material, ela coloca lá. Chega mais, ela vai colocando. E sempre aquele que estava lá atrás, continua lá atrás, né? Então vai chegar um dia que ela vai precisar utilizar aquele material e não vai se ater a prazo de validade, porque querendo ou não, tipo, não é uma coisa assim muito comum todo mundo a pegar um negócio e dar uma olhada assim. No mercado a gente faz mais do que dentro de casa, né? Mas na escola fica vendo qual é o prazo de validade, né? Então, as pessoas têm que se atentar muito a isso, porque muitas vezes vai chegar uma hora que ela vai pegar aquele material que estava lá sempre no final e ela vai usar um produto vencido, às vezes para fazer a merenda, né, professor? Isso é muito sério, né? Isso pode causar problemas muito sérios dentro da escola, né? E os bens de consumo também, muitas vezes, você vai comprar uma caneta tem validade, aí você vai deixando sempre aquela caixa por último. Quando você pega ela, você usa um pouco, ela não funciona, ela estoura. Então, são coisas assim, às vezes pequenas, mas que a gente tem que dar atenção, principalmente nessa parte de validade. Os armários trancados também é muito importante. Tem produtos que, na verdade, tem um valor maior, então a gente tem que saber que vai entrar dentro daquele que a gente falou agora, que é a parte de segurança, né? A gente tem que manter, ter uma maior segurança com determinados produtos, né? E essa parte da validade também, muito importante. Muito importante, tanto que as características como citadas, produtos que são adquiridos recentemente, devem ter um uso mais rápido, e assim vai substituindo. E quando fala, a professora Aline citou muito bem da segurança, exemplo, materiais que são caros. Máquinas fotográficas, aqueles toners de tinta colorida, então são materiais que apenas quem está administrando, o responsável pelo almoxarifado ou depósito, ele tem um controle, ele tranca porque somente é ele que pode entrar naquele espaço. Então tem almoxarifados que o acesso é livre para qualquer servidor, mas não é adequado. Porque se você tem que ter um responsável que ele administre, que ele saiba onde vai estar cada material, porque se sumir, se tiver um prejuízo, o responsável que administra vai ser o culpado. Essa parte mais, por exemplo, igual a professora deu um exemplo agora de máquina fotográfica, né? É muito interessante, por exemplo, assim, esses materiais são de responsabilidade de uma pessoa, fica alocado em determinado lugar, logicamente, que vamos supor que isso seja de minha responsabilidade, e eles vão me dar esse material para eu guardar, eu vou querer ter um armário com chave, porque eu não posso simplesmente colocar dentro da gaveta e deixar ali. Exposto. Exposto. Então, e daí o que eu acho legal também, muitas escolas, eles fazem uma ficha, onde a pessoa eu sou responsável pela máquina e a professora Vanessa, ela vai precisar utilizar essa máquina. Então, eu vou anotar que data que ela pegou a máquina e ela vai assinar que a máquina está em poder dela e quando ela devolver, eu vou dar baixa e vou assinar que a máquina devolveu para mim. Então, assim, isso também é uma forma de controle do bem, né, professora? Porque é um bem, é um produto caro, todas as pessoas que tiverem que usar vão poder usar, só que assim, se está sob minha responsabilidade, eu vou fazer uma forma melhor para utilizar, né? E para eu poder controlar, porque assim, se por acaso a máquina não voltou, pode ser que semana que vem eu não lembre mais para quem que eu passei essa máquina, né? Então, por isso que esses formulários são bem interessantes para controle da pessoa responsável por isso, né? Tanto que esses formulários, o nome, no espaço em que eu trabalho, na instituição, nós damos o nome de termo de responsabilidade ou termo de cautela. Uhum. Se outro servidor tem a necessidade de usufruir, exemplo, a máquina fotográfica, tem um evento na escola, eu gostaria de tirar algumas fotos para registro, faço um termo de cautela, o termo de responsabilidade. Se acontecer alguma coisa com aquele material, quem está sob a guarda vai ter a responsabilidade de ressarcir a administração pública. Falamos a respeito desse arquivamento, vamos dizer assim, dos materiais de consumo, a organização. Vamos agora comentar um pouco dos registros dos bens.
especificamente dos bens permanentes. Exemplo que estávamos comentando agora, a máquina fotográfica, né? Um bem da instituição, como é que eu vou identificar que ela pertence àquela instituição, que ela tem esse termo de responsabilidade guardado, produzido dentro daquele contexto escolar? A lei número 4.320, de 64, no seu artigo 96, cita o levantamento geral dos bens móveis e imóveis, terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos de escrituração sintética na contabilidade. Esse conceito que o nosso artigo 96 da Lei 4.320 cita, o que ele quer falar, né? Ser bem direto. Instituições públicas devem ter um inventário. O que seria esse inventário? É o levantamento de todos os bens que a administração possui, no caso a escola possui, e quem a guarda desses bens está a responsabilidade de qual pessoa, né? Quem é aquele responsável? Se sumiu, o responsável é você. Então, infelizmente, vai ter que fazer o ressarcimento à instituição. E nós temos aqui esse conceito de inventário, que é o que o nosso artigo 96 da Lei 4.320 cita. Inventário é a descrição detalhada, o levantamento minucioso de todos os bens da escola, inclusive os que não estão mais em uso. É um controle geral que se faz preferencialmente uma vez por ano, visando a manutenção e o controle do patrimônio. Quando nós observamos essa descrição minuciosa, detalhada de todos os materiais que existem na escola, também ocorre na administração privada. Sim. Porque você precisa ter um controle. E como esse conceito citou, não é só aqueles materiais que estão em uso, não é só a câmera fotográfica sendo utilizada, mas se tem um computador que não funciona mais, mas ele está lá guardado, tem que ter o levantamento também, ele tem que constar no inventário anual. Por quê? Esses inventários, eles demonstram aqueles materiais que estão em uso, aqueles que estão não mais em uso, que precisam ser trocados, ou seja, todos devem estar registrados nesse inventário. Logo, se a administração, a escola especificamente, não tem esse controle, fica muito mais complicado de fazer o planejamento do que precisa, né, para repor esses equipamentos que não têm mais tanta funcionalidade. E dentro da administração privada, como eu posso dizer, esse conceito de inventário também tem a mesma finalidade. É muito importante. No caso, a gente disponibiliza o lucro para investir dentro da nossa empresa, né? Isso. Então, é igual a escola, ela disponibilizado esse recurso para ela investir na escola. Então, a gente tem que saber o que é poder da escola, qual é o patrimônio da escola, o que está para ser já, por exemplo, sucateado, porque chega uma hora que a gente não tem mais como utilizar. É nesse inventário que, no caso, a gente vai dizer, eu estou precisando adquirir mais, vamos supor que tenha, sei lá, 2 computadores na tua escola que tenha que ser descartado porque não tem mais condições de uso mesmo, né? Então, eu vou discriminar isso para eu poder dar uma justificativa do por que eu preciso comprar, por exemplo, mais 2, entendeu? Para repor aquilo. E tudo isso é feito com o controle do inventário, né? A gente precisa saber qual que é o patrimônio da nossa escola, da nossa empresa. E como foi citado na aula passada a respeito de doação de materiais, de equipamentos, algumas modalidades de aquisição desses materiais dentro do processo licitatório, as doações também, se uma empresa está fazendo doação à escola, aquele material também deve constar no inventário, ou seja, tudo que tem dentro da administração pública, do setor administrativo de uma escola, deve estar detalhados no inventário. E ele deve ser atualizado anualmente. Porque você vai explicar, aquele computador não tem funcionamento, vou colocar ele no plano de aquisições 2016, preciso comprar. Ou a justificativa, verificamos através do inventário que ele não tem mais funcionalidade. Registro para o inventário. Esse é interessante, aqui até utilizamos essa figura, porque em algumas escolas você pode utilizar, né, estão utilizando, que eu acho até mais prático, o inventário eletrônico, e em outras ainda utiliza o inventário em papel, aquele antigo formulário. Aí o que acontece? O eletrônico, se ele tiver aquele já formulário pronto, quem está fazendo o levantamento de todos aqueles bens da instituição se torna mais prático, porque o arquivo já vai salvando, não tem como você fazer 2 trabalhos. Já através desse inventário manual, que a gente pode utilizar, o formuláriozinho básico, que você tem que pegar um formulário por setor.
Ano passado eu participei de uma comissão fazendo inventário da instituição em que eu trabalho. Então, assim, para terem uma ideia, o inventário ainda não foi concluído, porque em inúmeros setores. E o pior é que, como chegou mais equipamentos, tem que refazer novamente o inventário. Então, assim, é um trabalho muito árduo, que nunca mais eu desejo participar, porque é muita coisa que você tem que catalogar. Aí você cita a biblioteca. Os livros têm que estar no inventário? Tem. E tem que estar unidade por unidade, especificando todos os livros, qual autor, qual o ano, ou seja, quem trabalhou na biblioteca, que não foi eu, né, pelo menos nisso eu me livrei, passou mais de 3 meses só para catalogar os livros da biblioteca. E não são tantos livros. Imagina uma escola que tem uma biblioteca muito ampla, muito farta de gêneros, todo tipo de gêneros literários. Então, como eu posso dizer, o trabalho para inventariar todos esses livros é bem longo, e como o próprio termo falou, trabalhoso. Então, assim, é bem interessante que tudo, gente, que está dentro da escola deve ser descrito no inventário. Por isso que é o termo minucioso, detalhado. Por isso que eu gosto, para falar bastante do controle. Quando a gente controla, por exemplo, assim, se eu controlo as minhas despesas diárias, ótimo. Se eu deixo para controlar todas elas no final do mês, eu vou passar bem mais tempo fazendo. Então, vamos supor aqui o exemplo que a professora deu da biblioteca, o responsável lá pela biblioteca. Ele tem uma relação dos livros da biblioteca. Sim. Se chegou, ele já vai incluir lá naquela, ele vai atualizar aquela relação. Ah, mas teve lá 50 livros que não tem mais condições de uso, nós vamos ter que descartar porque não tem como. Ela vai lá e ela vai atualizar, retirando aqui. Quando chegar no final do período, que no caso a gente está falando aqui do final do ano, ela vai ter uma relação atualizada e não vai precisar desse esforço tamanho de meses para fazer tudo de novo. Então, por isso que eu falo, quando a gente faz o nosso trabalho, por exemplo, todo dia, fica muito mais fácil, porque para ela, por exemplo, vamos supor que desses 50 livros que eu dei baixa, né? Foi lá, 2 num mês, 3, olha o tempo que vai levar para fazer isso, quase nada, né, professora? Muito rápido. Agora, se for para deixar para fazer isso tudo lá no final, aí você vai ter que fazer aquela conferência e refazer, entre aspas. Quando a gente deixa para fazer tudo no final, a gente acaba tendo que refazer, né? E quando a gente faz o nosso controle diário, chega no final do período, a gente já está com tudo atualizado, pronto, está aqui, a relação é essa, a gente tinha esses livros, recebemos esses livros e demos baixa desses livros, essa aqui é a nossa... Pois é. E um dos grandes problemas que eu identifiquei ao fazer esse inventário é a localização dos bens. Você vai até um setor, pegou o termo de responsabilidade do chefe, né, verificou todos os bens. E esse computador, não sei onde é que está. Aí você tem que procurar, porque você tem que achar o computador para poder mudar o local lá do endereçozinho que está dizendo que o computador está localizado. Então, esse é outros problemas que também, na hora de quem está fazendo o levantamento do inventário, por isso que não é só uma pessoa, é uma comissão. Porque cada responsável, cada membro da comissão vai se responsabilizar por um espaço. Vou pegar biblioteca, vou pegar, como eu posso dizer, o almoxarifado. O almoxarifado também já é um outro problema, porque tem que catalogar tudo que existe lá dentro. Então, assim, agora, como a professora Aline citou muito bem, se cada responsável por determinado setor fizer o seu trabalho, no final do ano, quando for fazer esse inventário, não vai ter tanto trabalho assim. Você apenas vai fazer a confirmação. Aqui tem 10 cadeiras. Certinho, 10 cadeiras. Pronto, você vai para o próximo setor. Então, assim, se você exerce seu trabalho com qualidade, o trabalho do próximo também vai ter essa qualidade. Às vezes, né, participando dessa comissão, eu tive que refazer como eu posso dizer, o termo de responsabilidade de todo um setor, porque tinha materiais, tinham cadeiras, computadores, no breaks, que pertenciam a outros setores, mas estavam em outro setor. Aí a chefia não sabia explicar, trouxeram, a gente substituiu, ou seja, tirou um bem daquela sala, colocou em outra e não atualizou o termo. Então, assim, é um trabalho árduo, que eu posso falar, né, que eu participei e tudo, e que realmente, se cada chefia, cada setor tivesse seu controle, se pifou, vamos dizer assim, né, o no break, vou precisar de outro, já tira lá, tá aqui, teve uma atualização. Então, assim, cada setor tem que realizar o seu trabalho de maneira eficaz para não prejudicar os demais setores. Cadastramento e controle de saída de materiais e equipamentos. Como comentamos durante toda a aula, esse cadastramento, esse controle de saída de materiais e equipamentos, em suma, ele está como responsabilidade do administrador de materiais, quem é o responsável pelo almoxarifado ou depósito.
foi citado a respeito de alguns requisitos para o bom funcionamento desse espaço. E aqui, né, ratificamos mais esse entendimento. O bom funcionamento do almoxarifado começa com uma atenção especial ao recebimento e saída de materiais, que necessitam de alguns cuidados. É como citamos agora há pouco. Se está saindo um material, vamos atualizar o nosso termo, né? Esse formulário que contém todos os bens de cada setor. Aí quais são as principais características que nosso, né, caderno de disciplina elenca? Conferir a marca e as demais características do material, que é bem importante. Verificar o prazo de validade, como a professora Aline citou muito bem. Verificar a integridade do produto. Você não vai receber um produto com avaria, um produto danificado, porque a instituição está pagando e pagando caro por aquilo, ou seja, nós estamos pagando como cidadãos. E como eu falei agora há pouco, em caso de material doado, conferir as informações contidas nesse termo de doação, já que a responsabilidade desse material que está sendo doado vai ser do novo gestor da unidade escolar. Vamos falar agora mais um pouco a respeito dos bens permanentes, já discriminamos algumas características, né? É preciso manter um arquivo organizado no qual conste as principais informações sobre cada um dos bens existentes. Em algumas escolas, esse arquivo ele é feito por setor, porque cada chefia fica responsável pelos bens que existem em seu setor. Principalmente os bens permanentes, né? As cadeiras, os computadores, as mesas. E por fim, nós vamos falar a respeito desse cadastro. Não tem como eu fazer o famoso tombamento em materiais de consumo, mas já nos materiais permanentes é obrigatório as instituições públicas fazerem esse tombamento. Esse cadastramento, ele deve ser o mais completo possível, registrando o nome do bem, o tipo, a localização nas dependências da escola, que foi o que eu tinha comentado. Às vezes, em um setor, tem um computador tal, com as seguintes configurações. Aí você vai verificar lá no próprio ambiente, o computador não está lá. Então, tem que ter a localização realmente desse bem. A data que ele foi adquirido ou recebido e o seu número patrimonial, que é o que eu estava citando agora há pouco, o tombamento, ou seja, todas as características, elas são acrescentadas no momento do inventário e elas já devem estar prontas nesse termo de responsabilidade do gestor de cada setor. E por fim, o que seria esse conceito de tombamento? É um ato administrativo realizado pelo poder público com o objetivo de preservar, por meio de aplicação de legislação específica, bens de valor histórico, cultural, arquitetônico e também de valor afetivo para a população, impedindo que venham a ser destruídos ou descaracterizados. Contextualizando aqui com o nosso, como eu posso dizer, com o nosso assunto da aula de hoje, o que seria o tombamento? Você deve observar nos computadores, sempre tem uma plaquinha, né, que vem um número, aquilo ali é o famoso tombamento. E todos os bens permanentes da administração pública, especificamente das escolas, devem possuir esse número, porque é o registro. E nós temos casos também de tombamentos que não são, como eu posso dizer, de fisicamente você ir lá e colocar a plaquinha como sendo os materiais permanentes, mas patrimônios culturais, que já foi trabalhado em aulas anteriores. Então, se na sua escola, às vezes a instituição não tem esse controle através do tombamento, é necessário ter, porque existem legislações que trabalham sobre isso, que orientam que todos os bens, bens permanentes da administração pública devem ser tombados, porque é um registro de conservar e fazer a manutenção de todos esses materiais, especificamente dos materiais permanentes. Então, você pode observar, esperamos que vocês contribuam na atividade de hoje, né, professora Aline? Isso. Sobre como é que é feito essa organização, realmente todos os equipamentos permanentes, eles são tombados ou não. Então, esperamos vocês na nossa atividade de sala. Até lá! Olá a todos e a todas, estamos de volta novamente agora com a nossa atividade de sala. Verifiquei com a professora Aline, nós estamos com um pequeno problema de sinal, infelizmente, né? Então a nossa aula possivelmente não terá uma riqueza, né, com as informações que vocês sempre nos encaminham, participando, né, das nossas questões, né, com as suas informações, com o contexto em que vocês
vivem no ambiente em que vocês trabalham. Realmente, professora, muitos polos... estão sem sinal mesmo. Aqui a gente está recebendo uma contribuição agora de Nova Mamoré, né? Mas a Cujubim aqui não está tendo imagem, não está conseguindo ver mesmo. Uhum. Então vamos dar início, né, à correção das nossas atividades e tudo, e ao passo, né, o tempo que for melhorando, as contribuições forem possíveis, a gente recebendo, a gente vai divulgando a todos. Vamos à nossa questão número 1. A partir da aula de hoje, descreva o que seria o almoxarifado. A contribuição que nós temos, professora, dessa questão? Não, é da 2. Então vamos, esse conceito de almoxarifado, ou até mesmo depósito, né? Como citamos durante a aula, o almoxarifado é um setor da administração que atua como fornecedor e armazenador dos materiais da escola, atendendo às demandas dos segmentos pedagógicos, administrativos e de serviços. Esse setor é o responsável pela guarda, fracionamento e distribuição dos materiais, especialmente de consumo. Ao seu responsável, como comentamos durante a aula, em aulas anteriores, que nós temos o coordenador de patrimônio almoxarifado nos institutos federais, essa pessoa que é o responsável por manter o estoque sempre atualizado, evitando o máximo possível a falta de materiais, como citamos na aula, o estoque nunca pode chegar ao estágio de estar zerado, e esse responsável vai controlar o uso e possivelmente a reposição desses materiais. Ou seja, essa atividade do almoxarifado, esse responsável, tem o nome desse responsável, contextualizando com os institutos federais, é o coordenador de patrimônio almoxarifado. E você observa que muitos institutos federais, existe apenas 2 pessoas nesse setor, que não atende a demanda, né? Até mesmo colocando como exemplo o instituto em que eu trabalho, você observa que nessa coordenação só tem 2 servidores. Aí você nota, quando um entra de férias, fica, como eu posso dizer, um grande problema. Por quê? Fica apenas um servidor, ele tem que tratar com os fornecedores que estão recebendo o material, ele tem que distribuir esse material para os setores que requisitam, ele tem que verificar se o estoque, se está faltando algum material, se tem que repor, ou seja, são inúmeras atividades para pouca força de trabalho. Então, principalmente dentro das escolas, dependendo da estrutura, da dimensão dessa escola, uma pessoa é o responsável e consegue dar andamento a todas essas atividades, que seriam receber o material, distribuir o material dentro da escola, verificar se esse material tem um produto de validade correta, se não veio danificado, se está no espaço realmente adequado, a organização, todos aqueles requisitos que foram trabalhados na aula de hoje. Então, como nós citamos durante a aula, quem seria esse responsável na escola em que você trabalha? Há um responsável específico? Ou, no caso, todos têm essa facilidade de acesso ao almoxarifado, apenas utilizando o formulário de requisição de materiais? Ou tem, no caso, uma pessoa que é responsável por fazer somente essa distribuição, uma pessoa que só trabalha com essa atividade? Então, assim, realmente, hoje, infelizmente, com esse problema da falta de sinal, não teremos tantas contribuições para poder enriquecer a nossa aula. Mas no decorrer do horário, da avaliação da nossa atividade, a gente vai fazendo a leitura das respostas e verificar com a professora Aline se tem alguma contribuição. Nós temos aqui algumas da questão 2, professora. Então, Isso. Vamos para a questão número 2. Se surgir alguma contribuição das demais questões, nós retomamos. A questão número 2, ela cita: na escola em que você trabalha, há um almoxarifado? Cite suas características e o responsável por esse espaço. Então, vamos lá. A Sônia de Nova Mamoré, ela respondeu que sim, e não há uma pessoa específica para ter o controle desse almoxarifado. A pessoa responsável pela organização do almoxarifado é o zelador externo da escola. Olha só, já é uma situação diferente do que nós contextualizamos, né? Que nos institutos federais, a gente citando como exemplo, há a figura do coordenador de patrimônio almoxarifado. Já na escola em que a aluna, né, do Polo Nova Mamoré trabalha, já é um zelador, aquele que cuida da guarda, dos materiais, ou seja, não é uma pessoa específica, ou seja, já é uma outra figura que está fazendo esse trabalho. Mais alguma contribuição? Temos sim.
do Polo Centro, Sinai, sim, de limpeza e merenda, mas não tem responsável por esse espaço. O material é conferido, mas não tem o controle de entrada e saída. É muito importante isso, porque assim, a gente tem que ter esse controle de entrada e saída. Se a gente tem, vamos supor lá, a gente está falando, ela comentou aqui do da limpeza, né? O material de limpeza. Material de limpeza não é nada barato, né, professora? Isso mesmo. Então, se a gente tem um determinado estoque lá, e quando a gente volta, sei lá, daqui uma semana e vê que não tem mais nada, a gente, tá, mas quem pegou isso aqui, para qual setor, né, isso aí tem que ser controlado, e eu falo que às vezes não precisa complicar tanto, burocratizar tanto, às vezes deixa lá uma ficha de registro, se cada pessoa, por isso que eu sempre falo, se cada um fizer um pouquinho do trabalho, no final das contas vai dar tudo certo. Então a pessoa que foi lá e pegou o material de limpeza, anota lá, ó, eu peguei tal material para fazer a limpeza dos setores e tal, e colocar a data lá, porque daí a gente já vai conseguir ter uma ficha de registro do almoxarifado, né? Com um processo simples assim. Vai lá e pega o material, anota e pronto, né? Quando você chega lá, sei lá, no final do mês, no final do período que a sua escola colocou para fazer a averiguação, vai ver que tudo que foi, porque a entrada geralmente faz uma vez a cada mês, uma vez, né, a cada trimestre, daí as informações são menores, mas a saída sempre está havendo saídas, né? Então por isso que é importante cada um, já que não tem um responsável para fazer isso, as escolas menores geralmente não tem nenhuma pessoa, né? Igual a professora ainda comentou, as escolas um pouco maiores às vezes tem uma, duas pessoas e ainda que não consegue dar conta do fluxo de informações que isso gera, né? Mas assim, é muito importante que, então, adotem um formulário e deixe lá do lado dos materiais, né? Para que a pessoa que vai lá retirar aquele material de limpeza, que é o exemplo que a gente está dando aqui, vai lá e anote, pronto, chega no final vai estar tudo certo. Isso, ou seja, tendo o registro, não importa a forma, ou físico, ou eletrônico, né, virtual, para ter aquela escola ter o controle dos seus materiais, quanto é que está sendo consumido. Porque você observa, se a gente tem um controle do uso de quantas resmas de papéis a escola utilizou durante o ano, você também precisa saber quantos litros de detergente a escola utilizou, papel higiênico, ou seja, todos esses materiais de limpeza que são usados, especificamente em algumas escolas, tem empresas terceirizadas, né? Nos institutos federais são as empresas terceirizadas que fazem esse trabalho, mas quem fornece todos esses materiais é a instituição. Ela contrata a empresa apenas para fornecer a mão de obra, mas a respeito dos materiais de limpeza, é a instituição que tem que oferecer, isso não está incluído no contrato, na hora que é feita a licitação. Então, já em escolas menores, realmente, em virtude da quantidade dos produtos, da quantidade dos materiais de consumo, não tem um responsável específico, mas esse controle necessariamente não precisa ser apenas executado por esse profissional, mas sim, como a professora Aline citou muito bem, se você vai solicitar um determinado material, um registro simples, né? No dia tal, retirei o tal material, né? Entrou esse tal material, ou seja, eu acho que pode ser uma construção coletiva de todos, dependendo do tamanho da escola. A gestão participativa, né, professora? Está todo mundo colaborando, como a gente não tem um responsável, vai ser tal pessoa para se responsabilizar por tudo isso, vamos todo mundo colaborar e vamos fazer o negócio funcionar, né? Isso e é mesmo. Engraçado, professora, porque do mesmo polo de Nova Mamoré, a Sônia, ela disse que não tem, que é o zelador, né, externo que cuida, né, dessa isso. administração. E o Marcos também, de Nova Mamoré, ele já fala outra coisa, que no caso da escola dele, né, existe um lugar que fica em um local que foi recentemente construído na área da escola, e é bem amplo e os materiais são divididos segundo o local de uso, e há uma responsável pela administração. Então aqui a gente já consegue ver um funcionamento mais eficiente, assim, do almoxarifado, quando a gente já tem um local, quando já tem uma pessoa, né? Não é aquele tratamento de coloca no cantinho ali, né? Isso, ou seja, um espaço improvisado. Ou seja, essa escola se planejou, construiu um espaço próprio, ou seja, está tendo essa verdadeira gestão de administração de materiais, ou seja, da organização, da distribuição, e esse responsável manter esse controle. E sendo um responsável, ele trabalha especificamente com essas atividades. Então, porque você observa, mas deve ser muito simples trabalhar no almoxarifado. Não, porque tem todo esse controle. Se um setor pediu certos materiais, você vai ter que
solicitar a requisição desses materiais, vai ter que retirar esses materiais do almoxarifado e vai ter que levar esses materiais até o setor que está pedindo. Exatamente. Né? Tanto que nos institutos federais se observa que somente entra no almoxarifado quem é o responsável. Né? Porque você faz a requisição, ele leva o papelzinho, né? A requisição física, e depois ele devolve, conferindo material por material, e ele vai dando baixa para ter um controle. E às vezes você pede um material que a especificação não é a mesma que está disponível no almoxarifado. É comum que o coordenador, né, ele solicite a alteração, não tem que descrever da forma que está o produto, do produto que tem no almoxarifado. Então, assim, é bem interessante que realmente é uma gestão, é algo complexo. Em algumas instituições, principalmente como eu cito o exemplo dos institutos, eles estão já informatizando esses materiais, esse registro de materiais. Ou seja, o setor é compartilhado uma pasta, né, com a lista de todos os materiais que a instituição possui. Aí o setor vai pedir, eu gostaria de resmas de papel A4 coloridas na cor verde e amarela. Aí você entra no sistema, você precisa de 100 resmas, aí você verifica no sistema que tem apenas 10. Ou seja, você já sabe que não vai pedir 100, você vai pedir 5, porque o estoque não pode ficar zerado. E até mesmo o coordenador desse patrimônio, desse almoxarifado, ele vai informar. Mas eu verifiquei que tem 10. Com certeza ele vai dizer, mas eu não vou dar. Eu não vou e eu não posso dar as 10 resmas de papéis coloridos. Por quê? Porque o estoque vai ficar zerado e não pode, em nenhum momento algum, o estoque zerar. Tem que ter uma quantidade mínima de cada produto no estoque. Mais alguma contribuição? Temos sim, de Ouro Preto. Com a escassez de pessoas para atuar nas escolas, a direção e vice-direção, no caso da escola, são responsáveis por essa vistoria e controle. Então é aquele negócio, né? A gente sabe a dificuldade, né, professora, às vezes para alocar pessoas. Então a gente tem que acaba dando um jeito para controlar, um ajuda o outro, é o que a gente falou, essa participação das pessoas, assim, o importante é controlar, né, a gente ter esse controle. Isso, o pessoal está reclamando bastante aqui, a Suzana aqui do Espigão do Oeste está reclamando bastante do sinal, é uma pena mesmo, pelo que ela conseguiu me falar que os alunos estavam participando e ela não está conseguindo enviar as respostas. Né? Infelizmente, mas temos mais alguma contribuição? Da 2 não, professora. Então, vamos para a terceira questão. O inventário, ele é um processo que ocorre anualmente na escola em que você trabalha? Comente. Temos alguma contribuição? Temos sim. O Antônio, do Polo Centro, ele diz que no término de todo ano, fazemos um levantamento do material permanente e material de consumo, para poder nos preparar para o ano seguinte e a nova, no caso, clientela. Não utilizamos o modelo adequado, mas fazemos controle da entrada e saída. É o que a gente fala, a gente vai aprimorando, né? Isso. O fato deles estarem fazendo o controle de entrada e saída já é mais que a metade do caminho, né, professora? Isso é então, em que formulário que vai ser feito o controle, isso aí cabe a decisão, no caso da gestão, mas é importante, esse controle de entrada e saída que vocês já estão fazendo é muito importante. Isso mesmo, que mantém o controle do que foi consumido durante o ano, que precisa ser reposto no próximo ano, ou seja, então é bem importante ter esse inventário anual, né? Tem às vezes que instituições necessariamente não precisa ser anual, você pode fazer semestral, porque se torna muito mais prático, né? Você faz um primeiro trabalho no semestre, o segundo também, ou seja, aí no final você realoca todas as informações em um único formulário, pode ser físico, pode ser eletrônico, e você pode fazer até uma divulgação para os servidores da escola, informando os materiais, determinados materiais que sofreram avarias, pelo não bom uso por parte dos servidores, dos alunos, aí vem chamadas campanhas também de conscienciação do espaço, como já foi trabalhado em áreas anteriores, de manter aquele espaço, os equipamentos, os materiais permanentes da escola, ou seja, de uma maneira adequada, né? De um uso consciente por parte da comunidade escolar que utiliza daquele recurso. Então, assim, é interessante o inventário, você analisando por esse aspecto também, que você verifica aquele setor que teve, vamos dizer, algumas avarias em alguns materiais permanentes, aí você identifica que as avarias foram pelo mau uso. A gestão já identifica que há uma necessidade de uma conscientização, de ensinar até mesmo aqueles servidores a utilizar aquele material, aquele equipamento. Então, ou seja, o inventário ele também tem essa finalidade de conscientização da gestão, verificar onde é que precisa melhorar, onde é que precisa, né, assim, capacitar até mesmo os servidores a utilizar determinados equipamentos, porque às vezes o mau uso é que causa algumas avarias. Então, se você não utiliza o seu servidor a manusear determinado equipamento, como é que você vai desejar que aquele equipamento realmente tenha uma durabilidade maior, já que o uso não está sendo adequado?
Mais alguma contribuição? Não, professora. Então vamos para a questão número 4. Na sua escola, os materiais disponibilizados no almoxarifado são de fácil acesso? Como é feita a aquisição interna desses materiais para uso da comunidade escolar? Não temos contribuições dessa questão. Eu vou citar assim, como exemplo que eu conheço e que eu convivo, né, no espaço em que eu trabalho, como é que é feita essa aquisição. Realmente o almoxarifado não são todos os servidores que adentram no espaço, é somente o coordenador de patrimônio almoxarifado e o colaborador. Quando desejo solicitar no setor em que eu trabalho aqueles materiais, tem um formuláriozinho físico que já está sendo trabalhado para eu fazer essa solicitação virtualmente. Eu entro no sistema, coloco os materiais que eu preciso, vai chegar até o sistema do coordenador, aí sim ele faz a descentralização, vamos dizer assim, desse material. Mas até o momento é utilizado um formuláriozinho físico, que eu preencho, eu assino, eu entrego para o coordenador e aguardo que ele vá até o almoxarifado e traga, né, todos os materiais que eu preciso. Então, assim, isso se torna, como eu posso dizer, uma maneira prática, mas a gestão está procurando melhorar essa atividade, deixar tudo registrado virtualmente. Por quê? Para o coordenador é um duplo trabalho, porque ele recebe aquele formulário físico, aí depois ele vai ter que digitar tudo virtualmente, lançar no sistema. Quando já tiver tudo informatizado, a quantidade que eu pedi no meu setor de determinados materiais, já vai para o sistema dele, já vai contabilizando automaticamente da instituição, ou seja, já vai demorar muito menos e o trabalho vai ser não tão, como eu posso dizer assim, demorado, tão custoso para aquele coordenador e colaborador, ou seja, vai ter um controle. Ele vai verificar, não vai ter necessidade dele ir até o almoxarifado e verificar. Oh, nossa, tem apenas 10 resmas de papel. Não, ele entra no sistema, foi pedido tanto. Nesse ano, no mês de setembro, foram pedidos até agora, né, 20 resmas de papel. Ainda temos mais 100, então vamos solicitar mais um pouco. Ou seja, virtualmente ele já consegue ver todas as informações. Podemos citar que em algumas escolas, como até foi citado com as contribuições agora há pouco, esse controle, ele não é tão eficaz em relação a chegar à parte de dar tudo registrado em um sistema. Até mesmo pela demanda não ser tão grande dos materiais, também dos espaços escolares, porque tem escolas maiores e menores. Temos mais alguma contribuição, não, professor? Então vamos para a nossa questão 5. Conceito e tombamento. Nós falamos desse conceito no final da nossa aula e foi até interessante porque, na prática, dentro da escola, o conceito que é utilizado é aquele de você etiquetar, podemos dizer assim, cada um dos materiais permanentes. O que seria esse tombamento? É um ato administrativo realizado pelo poder público com o objetivo de preservar, por meio da aplicação de legislação específica, bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a população, impedindo que venham a ser destruídos ou descaracterizados. Como foi citado durante a aula, dentro da administração de materiais, especificamente o tombamento se refere a cada equipamento, desde o no-break, a máquina fotográfica, cartão de memória, ou seja, tudo deve ser tombado, ou seja, deve ser colocado uma etiquetazinha com o número de cada um desses materiais, porque nesse termo de responsabilidade, que já foi comentado também durante a aula, que é entregue ao gestor daquele setor, vem a discriminação do material e vem o número do tombamento, aí você se baseia naquele número. Tanto que não é possível ter 2 números iguais para produtos diferentes, para equipamentos diferentes. Sabemos que em algumas instituições é complicado, assim que vai chegando os materiais permanentes, quando o volume é maior, ser tombados todos de uma vez. Realmente, na instituição em que eu trabalho, colocando como exemplo, tem equipamentos, materiais permanentes, armários, cadeiras, mesas, que ainda não foram tombadas. Aí você coloca no formulário, sem tombamento, mas que elas devem ter esse tombamento, porque é uma garantia que a instituição tem, de que todos os bens estão registrados e você sabe como identificar. Porque não somente as especificações, né, dos equipamentos, dos materiais permanentes são necessários. É necessário também esse número de tombamento que a instituição trabalha. E cada uma das instituições tem um modo, tem vezes que é descentralizado pela própria escola e tem momentos que a escola já recebe esses equipamentos permanentes já tombados, né? Temos alguma contribuição, professora? Não, professora.
Então, realmente, o sinal na aula de hoje prejudicou um pouco as contribuições dos nossos alunos. Eu queria só dar um exemplo que acabou, eu não comentei durante a aula, mas eu participei de uma implantação, por exemplo, da ISO 9001 numa empresa que era voltada para gestão da qualidade na parte de documentação. Então, como que funciona isso? Conforme eu for falando, eu tenho certeza que vocês vão achando, nossa, mas é trabalhoso demais. Mas como que funciona? Por que eu lembrei desse fato? Por causa que a professora comentou que vai fazer uma verificação e o computador não está na sala, e ela tem que sair em todas as salas procurando, né, professora, onde que está isso. Então, como que é feita essa documentação? Isso que eu falo, você não precisa sofrer uma auditoria, não sei o que, a escola pode resolver ter essa parte de documentação um pouco mais elaborada. Quanto maior a escola, quanto maior o fluxo, né, de informações, é melhor, porque daí fica mais fácil. Então, como que funcionava? Tudo era feito dentro de uma planilha. Então, quando a gente fala na questão de documentação, vamos supor que eu tinha essa ficha de registro para preencher, para formulário de requisição de materiais. Exatamente. Né? E como era feito? Então, dentro dessa planilha, vamos dizer, está escrito lá que a ficha de registro, no caso, ela é em papel, não é eletrônica, nesse caso, é um exemplo. E ela está armazenada no arquivo A na gaveta 3, você entendeu? Então, o que acontecia nessa empresa? Os arquivos eram discriminados por letra, A, B, C, D, e as gavetas, no caso, por número. Então, estava armazenado no arquivo A3. Já entendia-se que era o arquivo A, gaveta 3. Qualquer pessoa que colocasse o olho ali, já ia direto. Porque ela já sabe onde que fica esse documento. E a mesma coisa acontecia com os equipamentos. Como as salas também eram identificadas, por exemplo, vamos supor que tem a coordenação, né? Então, esse computador fica na coordenação mesa tal. Então, fica muito fácil. Para levantar essas informações, vamos falar a verdade, chato de fazer? É chato de fazer. Só que uma vez feito, depois é muito fácil o controle. E outra coisa, a professora Vanessa acabou de comentar aqui que ela fez todo o processo desse ano, o ano que vem ela não sabe quem que vai estar no setor. A pessoa que entrar, do mesmo jeito que se você entrar num outro setor e se deparar com um formulário desse, é muito difícil da pessoa ficar perdida, porque ela olha lá, ela já sabe onde que ela vai, ela já sabe onde que ela procura. Então, na parte dos bens físicos, é muito bom, porque daí, imagina, você tem que sair numa escola grande, por exemplo, você tem que sair em todas as salas para procurar onde é que, né? E na parte de documentação também, muito importante, porque quando você olha lá esse documento, você sabe exatamente onde que está o documento que você quer, né? Então, assim, é uma maneira de organizar toda a parte documental, a parte de bens, e é engraçado porque daí a gente sofria auditorias. Então, chegava uma pessoa de outra cidade que não tinha vínculo nenhum com a empresa, eles sempre pegavam para ser de outra cidade mesmo, para não conhecer. Exatamente, né? Isso. E daí o que ele fazia? Ele pegava aquele documento, quantas vezes ele chegou e ele foi lá e olhou na gaveta para ver se estava lá mesmo. Então, ele conferia para ver se o que a gente tinha falado, se o que a gente tinha mencionado ali estava certo. Tanto que daí, não está certo, vai lá e sofre uma não conformidade. Então, a gente acaba sendo punido quando não está certo. É uma forma de fiscalizar e para a gente ter o certificado da ISO. Mas a gente não precisa ter, a gente pode adotar isso por vontade própria. Né? Exatamente. Deixar o trabalho mais produtivo, né? E como eu mencionei, no começo é igual a gente implantar um sistema de informação. Quando a gente vai implantar um sistema de informação, a gente tem muitas informações para cadastrar, né? A parte de cadastramento é muito ampla, que é a parte que a gente mais sofre. Depois, com as informações todas no sistema, é só ir sustentando daí é o nosso trabalho diário, a nossa rotina diária. Então fica muito mais fácil. Então na parte do sistema de informação, e a mesma coisa para a gente criar um documento desse. No começo, vou ter que sair atrás de tudo, mas é melhor a gente fazer isso uma vez do que toda vez que a gente tiver que procurar, a gente, né? Então é uma dica assim para quem quiser melhorar, né, professora, a parte documental, a parte de alocação do patrimônio, onde é que fica esse computador, onde é que está essa impressora, né? São bens assim de valor alto, né? E que a gente tem que ter conhecimento mesmo. Determinado bem fica
às vezes a escola adquirir um computador mais caro para atender, né? Então é um bem já, né, mais valioso, tal. Onde é que fica? Se você chega lá naquela sala e não está lá, opa, peraí, cadê, né, esse computador? A localização. Exatamente. Né? Então fica aí uma dica para quem quiser melhorar mesmo esse sistema assim de informações dentro da escola, né? Realmente. Então, assim, as questões de hoje foram bastante interativas para a gente verificar o ambiente que nossos alunos trabalham, como funciona. Infelizmente, o sinal não contribuiu. Isso. Pedimos desculpas, né, mas agradecemos as contribuições que conseguiram chegar, não é, professora? Isso, e a gente viu que teve vários polos que tinham respostas e não estavam conseguindo enviar para a gente. Então, a gente espera que na próxima aula dê tudo certo, né, professora? Isso mesmo, e agradecemos as contribuições. Até a próxima aula.